Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias, neurocirurgião, trabalho no Instituto de Neurociências de Londrina. Eu recebi uma pergunta de um seguidor muito interessante e que a pergunta se resumia da seguinte maneira: ele foi almoçar com os pais no final de semana e percebeu que seu pai, já com uma certa idade, estava apresentando um tremor muito importante na mão esquerda, ao ponto de atrapalhar na própria refeição. E ele ficou muito preocupado, porque ele foi fazer algumas pesquisas e ficou com a ideia de que isso poderia ser a doença de Parkinson. E aí a pergunta foi muito clara: doutor, o que é doença de Parkinson? Meu pai tem doença de Parkinson? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir nesse momento para fazer o diagnóstico ou principalmente afastar esse diagnóstico da doença de Parkinson? E trazendo essa história, a pergunta que me veio dele, muito preocupado com seu pai, claro, é quando eu devo procurar um médico? E que médico deve ser procurado? A doença de Parkinson é uma doença que se manifesta inicialmente, principalmente por alterações do movimento. Então, as principais percepções que a gente tem num parente, num pai, numa mãe, uma pessoa mais idosa, uma pessoa jovem também, é um tremor. Então, a mão, principalmente a mão dominante, né, aquela que a pessoa escreve, começa a ter um tremor. Ou, em alguns casos, o paciente começa a ter dificuldade de caminhar, ou dificuldade de escrever o próprio nome, e dificuldade de fazer tarefas cotidianas da sua vida, como cortar uma fruta, se alimentar, fazer uma atividade na sua residência. Quando um paciente ou um familiar tem uma dúvida se há a presença ou diagnóstico da doença de Parkinson, isso, claro, tem que ser feito por um profissional médico. E nas especialidades médicas, os neurologistas, neurocirurgiões, acabam atendendo e tendo a prática com esse tipo de situação, e a principal função desse profissional é afastar a doença, porque existem uma diversa quantidade de outras doenças que podem parecer doença de Parkinson, né, como o tremor essencial, por exemplo, que é um tremor que vem da própria pessoa, ou confirmar a doença de Parkinson. Por quê? Porque ao afastar do diagnóstico da doença de Parkinson, isso é muito positivo e o paciente pode seguir sua vida normalmente, mas hoje em medicina nós sabemos que o diagnóstico precoce de qualquer doença só traz benefícios para o paciente. Uma vez feito o diagnóstico da doença de Parkinson, que dependendo da situação pode levar semanas, meses, porque ela é uma doença de difícil diagnóstico e não existe um exame laboratorial, um exame de imagem que diga realmente essa é a doença de Parkinson. É um conjunto de sinais e sintomas que vão nos levar a esse diagnóstico, mas o mais importante, talvez, e poderemos falar isso mais para frente, a respeito do tratamento especificamente da doença de Parkinson, é já iniciar toda a questão de medicamentos que são necessários, fisioterapia, porque a atividade física ela é primordial para o tratamento dessa doença, para a manutenção da saúde desse paciente. É muito comum na nossa prática pacientes, familiares chegarem ao meu consultório já com um estudo bem avançado, pesquisas na internet, nos buscadores, mídias sociais e assim por diante. Isso é fantástico porque nos ajuda a construir uma ideia muito melhor e mais ampla do diagnóstico da doença e dos seus tratamentos, mas cada indivíduo, cada paciente é singular. E uma característica extremamente importante na doença de Parkinson é a individualização do tratamento. E só quem consegue fazer a individualização do tratamento é o profissional médico, habilitado e que trabalha e sabe as nuances que essa doença apresenta e as necessidades que cada paciente, com a sua singularidade, vão precisar. Aqui na nossa prática, o que nós mais observamos, né, o que mais preocupa os pacientes e seus familiares é realmente o diagnóstico da doença de Parkinson. Isso fica muito claro, porque é uma doença de difícil tratamento e todos sabemos que implica em várias e várias mudanças da sua rotina de vida. Quando um paciente tem que vir ao médico, quando um tremor ou uma dificuldade motora persiste por várias semanas, e que não há nenhuma outra causa que possa levar a esse problema de tremor ou dificuldade de movimentação da mão, ou se o paciente percebe que ele não consegue mais executar coisas da sua rotina,
por exemplo, subir uma escada, descer uma escada, ir na padaria comprar um pão, fazer um pequeno alimento para si ou para os seus na sua residência. Qualquer alteração desse tipo merece e tem que ser avaliada por um médico. Afinal, a doença de Parkinson é uma doença de difícil controle, é uma doença que requer um tratamento de longo prazo e demorar para vir procurar ajuda pode custar ao paciente, no futuro bem próximo, dificuldades que ele poderia ter evitado se ele tivesse vindo ao médico, ao profissional, precocemente. Não há nenhuma justificativa hoje, então nós temos informação, nós temos acesso, para que nós não possamos ir ao médico para fazer, pelo menos, afastar esse diagnóstico e, se uma vez confirmado o diagnóstico, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Nos próximos vídeos aqui no meu canal, eu abordarei a doença de Parkinson em detalhes, suas manifestações, as suas particularidades. Falaremos também dos tratamentos medicamentosos, funcionais, como fisioterapia, por exemplo. Falarei também a respeito da cirurgia e falaremos sobre a qualidade de vida do paciente e também da sua família, porque esse é um dos grandes pilares modernos da abordagem do tratamento da doença de Parkinson.